748 mil reais em alimentos desviados, 8 anos de prisão, perda do posto e da patente, expulsão do exército, perda do cargo público, dos benefícios militares. Essa é a história real de um tenente-coronel do exército condenado por peculato, desvio em razão de crime militar decorrido no 12º Batalhão de Suprimento, quando foi deflagrada uma operação da Polícia Federal em 2006. E por que agora? Você quer entender esse caso? Fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu vou te explicar as nuances dessa situação chamada de Operação Saúva, e a gente vai conversar um pouco sobre por que de 2006 até agora esse crime ainda está em apuração. Para alguns réus e para outros já está consolidado, como é o caso da perda do posto e da patente e da expulsão do Exército do Tenente-Coronel Ormar Santos. Tá bom? A gente vai falar sobre isso detalhadamente. Primeiro, nós vamos ao conceito de peculato, que está previsto no artigo 303 caput do Código Penal Militar. Esse dispositivo diz: apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse ou detenção, ou desviá-lo em valor próprio ou alheio. Tem uma pena de 3 a 15 anos de reclusão quem pratica este tipo penal. A diferença crucial nesse crime é a palavra posse ou detenção. Por quê? Porque o militar, ele não rouba absolutamente nada. Ele, na verdade, pela sua função ou seu grau hierárquico dentro daquela organização militar, ele tem a detenção. Detenção, ele tem acesso naturalmente pelo seu cargo a aquele bem. No caso desse que a gente está tratando aqui, eram gêneros alimentícios. E dessa forma, esse militar, ele desvia da finalidade que era destinar esses bens às tropas militares na fronteira, que era um batalhão de suprimento, e ele ia suprir OMs que estavam na fronteira. Isso foi o que aconteceu lá nos anos de 2006, quando foi deflagrada a chamada Operação Saúva, mas o fato é anterior, 2001, 2002, 2003, estava aí numa situação de processos licitatórios. E aí por que não crime licitatório, mas sim o peculato desvio? O peculato desvio, ele englobou o crime licitatório. E é por isso que a gente trata especificamente desse tipo penal, que ele violou o quê? Violou a confiança que a instituição deu àquele militar para deter a posse ou a detenção desses bens, que eram, na verdade, valores que vinham do escalão de suprimento, escalão superior, e eram adquiridos esses gêneros. Gêneros eram desviados. Essa é a situação do tipo penal. E o caso da Operação Saúva, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas só para você entender a diferenciação. A Operação Saúva era situação em processo licitatório. O crime de peculato desvio, ele englobou, porque ele é maior, ele tem uma pena mais elevada do que os crimes licitatórios. A Operação Saúva teve esse nome, porque envolvia esses desvios de gêneros alimentícios. E ela foi deflagrada em 2006 pela Polícia Federal, onde vários militares que estavam servindo em diversas organizações pelo Brasil foram presos em flagrante, por ordem judicial. Na verdade, foram presos não em flagrante, foram presos por um mandado de prisão. Esse mandado de prisão deflagrado lá no dia 11 de agosto de 2006, esses militares foram presos em suas residências ou, se estavam na OM, nas suas OMs, e transportados, eles foram transladados da cidade que eles estavam até o juízo federal, não ainda na Justiça Militar, e sim começava
na Justiça Federal, onde eles foram presos e lá foram prestar depoimentos. Depois de muito tempo, que esse caso, como eu falei, é um caso muito complexo, a Justiça Federal se declarou incompetente para processar e julgar os militares, né, e alguns civis, porque os gêneros que estavam sendo desviados dentro dessa Operação Saúva eram materiais dentro de organização militar e materiais pertencentes à administração militar, que eram gêneros, recursos para aquisição desses gêneros. E por isso a Justiça Federal se afasta e vem esse processo caminhando dentro da Justiça Militar da União, onde houve a condenação, né, desse tenente-coronel Omar Santos lá no ano de 2020 por uma sentença muito complexa, extensa, 247 laudas tem essa sentença, e condenou vários militares e também vários civis. O esquema que o Omar Santos estava envolvido e que levou à perda do seu posto e da patente eram a manipulação de processos licitatórios, onde se escolhiam determinados grupos, né, de licitantes. Esses licitantes vencedores, né, selecionados pelo esquema criminoso, eles ganhavam esses processos licitatórios, recebiam pagamentos antecipados, entregavam produtos, né, de baixa qualidade e assim eles conseguiam ter um lucro maior, e esse lucro era distribuído, uma parte do lucro desses valores eram distribuídos entre os militares envolvidos neste esquema, do qual Omar Santos era um dos integrantes. Esses alimentos que eram adquiridos eram licitações gigantescas, porque eram gêneros alimentícios, né, não perecíveis, ou seja, arroz, feijão, e esse material, esses gêneros, eles seriam destinados para as tropas que estão nas fronteiras da região, da imensa região amazônica. E essa situação acabou sendo aí desmantelado por um outro processo, né, inicial, que foi detectado pela Polícia Federal, que ensejou depois na abertura dessa chamada Operação Saúva, que se encaminha até hoje. O processo ainda não está fechado, porque existem outros acusados, né, militares, que levaram penas mais altas do que a do Omar Santos, porque a pena de 8 anos do Omar Santos que foi aplicada já caiu na prescrição, por isso que se acelerou. Como caiu na prescrição, ele respondeu a um conselho de justificação, e esse conselho de justificação chegou até o Superior Tribunal Militar, onde foi declarada a perda do posto e da patente dele. Nesse caso, ele perdeu todos os seus benefícios. A esposa dele, ela se habilita ainda, porque não houve uma modificação nessa lei, ela se habilita para receber agora a pensão militar. O que impressiona nesse crime, além de todas essas circunstâncias que foram colocadas, é o tempo de julgamento. Se a Operação Saúva foi declarada lá em agosto de 2006, por que agora, nesse ano de 2025, estamos vendo essas situações ainda recorrentes? Ainda existem outros acusados nesse processo que estão buscando ainda, brigando, né, por nulidade de prova, outras questões que estão ainda tramitando, recursos ainda tramitando nesses processos. É exatamente isso. A manobra processual, né, a manobra de recursos aí, com diversos habeas corpus no STF, os civis que foram julgados também pela Justiça Federal. Então, ele é um processo extremamente complexo. E pelo meu estudo que eu tenho, eu não tenho conhecimento de ter um processo tão longo no âmbito da Justiça Militar da União. Mas assim, o que se tem agora de entendimento é que ele está afunilando, está chegando ao final, para que essa situação que aconteceu com o Tenente Coronel Omar Santos, que perdeu o seu posto e a sua patente,
alcance ou não outros acusados que ainda estão brigando com recursos tramitando ainda dentro do Superior Tribunal Militar. Este caso nos ensina que no mundo militar a responsabilidade não é apenas profissional, ela atende também a questões éticas e questões morais. E o peculato, ele acaba destruindo não apenas a carreira do militar, mas também atinge o sistema, atinge a segurança, atinge também as questões de confiança na instituição. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal. Até o nosso próximo vídeo.